Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é Direitos da Criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever de todos zelar pela dignidade das crianças, colocando a salvo de situações desumanas, violentas e constrangedoras. Na verdade, ouvimos dizer a todo momento sobre os direitos das crianças e do adolescente. Contudo, é muito difícil que esses direitos sejam realmente respeitados. Todas as crianças e adolescentes têm o direito de viver dignamente, com saúde, educação e lazer. Para falar sobre esse assunto, convidamos vários especialistas. Saúde é hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos. E ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimoni. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimoni. Doutora Aline Maimoni. Experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é Direitos da Criança. Priorizar a saúde da criança é um dos focos do nosso programa de hoje, pois a saúde também é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente por ser uma fase do desenvolvimento humano quando estamos mais suscetíveis a algumas doenças e vulneráveis à violência. Para isso, temos alguns entrevistados hoje, que eu gostaria de apresentá-los. Inicialmente, Mônica Luize de Azevedo, que é promotora de Justiça da Infância e Juventude. Andressa Macedo Teixeira, que é médica endócrino-pediatra, formada em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especializada em endocrinologia pediátrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a psicóloga Michele Maimoni, graduada em Psicologia na Universidade Estadual de Maringá, especialista em psicoterapia infantil e do adolescente, especialista em saúde mental e pós-graduada em terapia de família e casal, através da Faculdade de ICSBL e FTSA, afiliada ao Chicago Center for Family Health, da Universidade de Chicago, USA. Obrigado por terem aceitado esse convite, né? E vamos fazer um bate-papo sobre esse assunto tão interessante que é direitos da criança. Nos aguarde e já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Imperdível! Liquida Tudo Tombini. A maior queima de móveis para escritório que você já viu. Preços incríveis. Descontos inacreditáveis. Tudo o que você precisa para montar ou renovar seu escritório. Com 30, 40 e até 50% de desconto. É pra zerar o estoque. Você não pode perder. Liquida Tudo Tombini. Até 10 de outubro. Avenida Carneiro Leão, 230 Maringá.
Armani com preço imperdível é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é direitos da criança. Bom, vamos iniciar primeiramente com a Andresa Macedo Teixeira, que é pediatra. Andresa, quais são as necessidades básicas de uma criança para ter uma vida saudável? As necessidades, claro que variam um pouco de acordo com a faixa etária, mas no geral toda criança precisa de alimentação adequada, né? Educação, atividade física, ou pelo menos que possa brincar, que possa ter um momento de lazer que inclui atividade física e acesso à rede de saúde nos casos onde a criança possa apresentar alguma doença ou em qualquer outra situação. Além disso, é lógico, apoio dos pais, amor, carinho, tudo aquilo que a gente vai acabar conversando, mas isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança. Andresa, no caso, por exemplo, a atenção, né, que a criança recebe nos primeiros 5 anos de vida, pode influenciar sobre o seu desenvolvimento físico e psíquico? Isso é interessante ressaltar essa pergunta, porque também em oftalmologia, basicamente é fundamental o desenvolvimento da visão nos primeiros anos de vida. Desde que haja algum problema que interfira na visão nesses primeiros 5 anos, geralmente a criança ficará, quer dizer, o futuro indivíduo ficará com deficiências visuais para o resto da vida. Na criança também é assim? Com certeza. A fase de maior crescimento e desenvolvimento da criança são os primeiros 5 anos. Crescimento do cérebro, crescimento físico mesmo, somático, em termos de estatura, né? O ganho maior são nos primeiros 5 anos. Então, uma criança que sofre qualquer tipo de privação, ou alimentar, ou uma privação psicológica, né? Uma privação em termos sociais também, ela pode ter consequências como um baixo desenvolvimento intelectual, ou simplesmente um baixo desenvolvimento físico. Às vezes pode não ter uma alteração intelectual, mas ter uma baixa estatura por uma privação alimentar ou emocional. Bom, você falou em alimentação, é algo básico, inclusive o pediatra geralmente cuida muito bem disso, né? Tentamos. Alimentar, né? É fundamental. No caso, a privação social pode provocar baixa estatura? Pode. A privação social é uma causa bem conhecida de baixa estatura. Crianças que sofriam privações graves, né, emocionais e alimentares, quando retiradas desse meio, onde sofriam privação e colocadas num meio adequado, voltam a crescer muito bem e recuperam, inclusive, muitas vezes, o que perderam naqueles primeiros anos. Andresa, no caso, para a criança viver na plenitude da sua infância, o que é necessário? Então, para viver na plenitude, eu acredito que essa criança precisa de pais presentes e amorosos, figuras de pais. Nem sempre é o pai e a mãe biológico, né? Mas alguém que possa fazer, às vezes, de quem dá o suporte, de quem vai guiar essa criança no crescimento. Uma alimentação adequada, saudável, com qualidade. Muito tempo de lazer, criança precisa brincar, criança precisa se divertir para se desenvolver, né? Acesso à rede de saúde e educação. Na minha opinião, é tudo que necessita uma criança. Bom, com certeza, né? Andresa, no caso, por exemplo, é possível você identificar uma criança que está sofrendo negligência ou abuso através das alterações somáticas? Quando examinamos ou quando consultamos uma criança, tanto no serviço público quanto particular, sempre ficamos atentos a algumas coisas que podem nos dar pistas de que essa criança esteja sendo negligenciada. A primeira coisa é a atitude da criança na consulta,
né? Muitas vezes uma criança amedrontada ou com medo que a gente coloque a mão nela, que tentamos examiná-la, né? Também a história, a gente vai conversar com o responsável que vier com a criança sobre como está a alimentação, o que a criança faz, que acesso, como está o desempenho na escola, né? O que essa criança tem de lazer durante o dia, ver a atitude do responsável com a criança na consulta, se é agressivo, se bate na criança durante a consulta, se tem alguma atitude. E no exame físico também sempre procuramos sinais de múltiplos hematomas, alguma fratura ou inclusive sinais de abuso sexual. Eu acho que uma pergunta muito importante agora é sobre o comportamento normal da criança e também como podemos identificar se essa criança está sendo bem tratada. Eu acho que esse é um ponto bem fundamental. Uma criança tranquila, sorridente, brincalhona, em geral é uma criança que está bem. É lógico que numa consulta médica a gente tem um fator de que a criança está com medo do médico, então ela sempre fica um pouquinho mais estressada. Mas a gente consegue perceber quando a criança não está bem, a gente consegue perceber um pouco nas atitudes. E aí tenta investigar um pouco mais, ou investigar a parte médica, ou investigar para encaminhar para uma avaliação psicológica para ver se a nossa suspeita tem fundamento, ou muitas vezes pedir que a família seja investigada. Então eu acho que quando o médico ele acaba suspeitando de algum fator e tenta levar isso mais a fundo para saber se a sua suspeita é relevante ou não, tá? É bem interessante, né, essa característica de comportamento, né? Bom, no caso, Mônica, eu gostaria de saber o que caracteriza a violência infantil e maus tratos. Nessa perspectiva de saúde, acreditamos que a violência ela se caracteriza com qualquer atitude humana que possa prejudicar o desenvolvimento saudável da criança. Então, aquela criança que, por uma ação ou omissão da sua família, ela acaba sendo prejudicada em seu desenvolvimento. E no caso, por exemplo, você pode dizer que a violência é somente a agressão física? Não, a omissão é uma das formas mais comuns de violência. A omissão da família, a omissão da própria sociedade no atendimento da criança pode ser caracterizada como uma violência contra ela. E geralmente é isso que acontece de rotina, né? Não. Ou não? Não, nós temos hoje uma questão que deve ser bem discutida, que é um investimento que é realizado na infância. A infância é prioridade pela Constituição Federal, os direitos da criança são iguais aos direitos de todos os adultos. Temos que ver se efetivamente é prioridade no investimento público. Creches adequadas e em número suficiente para as crianças, política de proteção alimentar, um atendimento à família como um todo. Todas essas situações que são questões que devem ser debatidas por toda a sociedade caracterizam um bom atendimento à criança. Então a violência não ocorre só dentro da família. A omissão, a negligência também, ela pode ser debitada, por assim dizer, ao Estado e à sociedade. Muito bem, agora vamos explorar a psicóloga Michele Maimone e ver o aspecto psicológico envolvido nesses casos, né? Quando se trata de educar a criança, a palmada tem mesmo função educativa? É um prazer estar aqui, né, com as outras convidadas para estar falando um pouquinho sobre esse tema. Bem, a minha opinião é que bater não é uma forma de educar. Né? Eu sei que é costume aqui no Brasil, né, e em muitos outros lugares, a gente bater para educar uma criança. Eu acho que bater não é a melhor forma. Eu acho que a gente pode ensinar, pôr limites, sim, que é importante isso, mas sem usar da violência física. Então, se fala hoje em dia muito disso, porque antigamente era comum e era normal, né, você bater, seja uma palmada ou seja uma surra. Eu acho que não é necessário bater. Agora, posso acrescentar um dado? A falta de limites também é uma violência contra a criança. Com certeza. Quando nós falamos de violência, nós não podemos esquecer que a omissão dos pais em exercer de forma adequada o seu papel não deixa de ser uma violência contra a criança, porque essa criança vai crescer sem saber o que é certo e o que é errado. Mas a gente coloca os limites para a criança não através da violência. Então é necessário que nós tenhamos isso muito claro. O exercício da autoridade familiar é importante. A falta de autoridade na família, ela gera violência por omissão, mas ela tem que ser exercida de uma forma adequada, através dos modelos parentais, através de orientações, através
numa conduta no dia a dia adequada, como falou a doutora Andresa, de cuidado para com aquela criança. Então, deixa eu só falar uma coisinha, porque acho que a gente ainda ia desenrolar essa conversa, mas assim, realmente a criança precisa de limites, né? Os limites têm que ser claros, os pais têm que fazer função de autoridade com certeza, né? Há um excesso, um exagero, que ou não se põe limite nenhum, ou se usa de violência e constrangimento. Então, por limite educar é fundamental e necessário. Mas eu só acho que não é necessária a violência física, constrangimento e nem agressão física para tal. Né? Os pais hoje em dia, eles oscilam entre dois extremos, ou são autoritários e rígidos demais, ou são permissivos e fracos. Né? As crianças precisam de figura de autoridade, elas precisam saber até onde elas podem ir, elas têm que ser disciplinadas com certeza e têm que ser, às vezes, até castigadas, mas eu não acho que seja necessário que isso seja feito através de violência física, né? De punição física. É interessante ressaltar, para falar sobre esse problema de limites, né? Na revista Iátricos, que é uma revista médica, abordou um tema exatamente sobre isso, limites impostos pela criança. E o artigo fala exatamente sobre isso. Né? E é interessante que esse artigo foi escrito por Platão, quer dizer, que era um matemático e filósofo da antiga Grécia, que viveu em Atenas, né, na Grécia, né, antiga, né, na Grécia clássica antiga, em 348 a 347 a.C. Interessante, naquele tempo, ele já se preocupava com os limites dados às crianças. Né? Bom, continuando, Michele, por que os pais batem nas crianças? A criança agredida poderá ser um agressor futuramente? Eu acho que as pessoas batem porque elas aprenderam isso, elas reproduzem esse modelo, mas elas podem aprender a educar de uma outra forma. Não é porque um pai bate numa criança que ela é um mau pai ou uma mãe ruim, não é isso. Mas eu acredito que a gente não precisa usar da violência física, porque quando a gente ensina através da violência, a gente também está passando a seguinte mensagem para uma criança: você tem que me obedecer porque eu sou mais forte. Né? Porque eu vou te bater, porque eu tenho força. E eu acho que a gente tem que aprender, a criança tem que aprender a respeitar, porque ela tem que entender que aquilo faz sentido, ela tem que respeitar a autoridade dos pais, não pela força física. E uma outra coisa que eu vejo, os pais atualmente batem não para disciplinar, igual tinha aquele modelo antigo do pai que falava assim: quando você chegar em casa, você vai levar não sei quantas varadas, né? Mas aí o pai aguentava, esperava chegar em casa e batia no filho. Hoje não, hoje o que eu vejo é que as mães ficam enlouquecidas, histéricas, saem esbofeteando. Então o que a criança aprende com isso? Ela não aprende nada, ela só entende assim: eu realmente sou forte, eu consigo tirar esse adulto do sério e fazer com que minha mãe perca o controle. E essa perda de controle dos pais não é educativo, isso não educa nada, né? Então eu acho que a gente tem que rever um pouco esse modelo. E é possível, por exemplo, identificar se a criança está sofrendo negligência ou abuso através de alterações no seu comportamento? Sim, a criança ela começa a ficar irritada, brava, agressiva. Uma criança que normalmente ela apanha, ela sofre agressão física, ela reproduz isso, seja num coleguinha, seja num animal. Criança que judia de animal, normalmente é uma criança que sofre algum tipo de violência. Crianças que sofrem abuso sexual, elas também têm comportamentos muito erotizados. Então a gente pode sim observar. Ou no caso, por exemplo, com relação a efeitos, né, da violência contra crianças e adolescentes, né? Quais seriam os possíveis efeitos? E no caso também a criança que apanha pode desenvolver algum problema psíquico? Eu acho que sim, a criança ela pode desenvolver uma baixa autoestima, um medo, né, injustificado. É uma criança que às vezes não consegue reivindicar as coisas, que se sente vergonha, sente humilhada. A criança que ela é espancada, não estou falando aquela que leva uma palmadinha, né, mas a que é espancada realmente é uma deformação psíquica. E ela tem uma grande chance de, quando ela se tornar um adulto, dela reproduzir essa violência e resolver os conflitos dela através da violência física. No caso, tem criança que não apanha, mas também sofre psiquicamente, não é? Nesse caso, existe um tipo de agressão que não deixa marcas no corpo? Isso, a gente fala muito da violência física, só aquilo que a gente enxerga no corpo, né? Mas existe muita violência psíquica, humilhação, constrangimento, né? E que isso causa outras deformações, que são marcas que não são visíveis, são marcas psíquicas, na alma, no emocional, e que também são muito traumáticas. Bom, no caso, o papel do psicólogo, qual é quando se trata de traumas causados por violência?
acho que é importante que depois que essa criança, né, que foi encontrado esse problema, que essa criança seja encaminhada, né, e seja tratada psicologicamente para que ela não seja uma criança com traumas e sequelas no futuro. Eu quero agradecer por enquanto a presença da Michele, né? Também a Andresa Macedo Teixeira, sobre os subsídios que deu na área de pediatria, né? Lembrando que no próximo bloco nós teremos outros entrevistados. Nos aguarde e já voltaremos. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. Imperdível! Liquida Tudo Tombini! A maior queima de móveis para escritório que você já viu. Preços incríveis! Descontos inacreditáveis. Tudo o que você precisa para montar ou renovar seu escritório. Com 30, 40 e até 50% de desconto. É pra zerar o estoque. Você não pode perder. Liquida Tudo Tombini! Até 10 de outubro. Avenida Carneiro Leão, 230 Maringá. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é Direitos da Criança. Agora estamos recebendo em nosso estúdio a pedagoga e professora do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá, Ivana Veraldo, formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Educação e doutorado em História. A advogada Amália Regina Donegá, formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Direito também pela mesma universidade. Ela é professora assistente do Departamento de Direito Público da Universidade Estadual de Maringá. Advogada do Poder Executivo do Estado do Paraná. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Defesas de Direito da Infância e da Juventude da Universidade Estadual de Maringá. Bem-vinda aos novas convidadas aqui presentes. Inicialmente eu gostaria de conversar com a Ivana, não? E saber a sua opinião sobre a educação das crianças, se ela começa na escola efetivamente. Olha, doutor Nelson, obviamente a educação das crianças começa primeiro na família, né? Mas nós sabemos que hoje as crianças vão cada vez mais cedo para as escolas, né? Hoje uma criança com 4 meses de idade, ela já pode ir para um centro municipal de educação infantil, para uma creche, né? Então, obviamente, a escola é uma parceira da família na educação da criança. No caso, Ivana, os comportamentos da criança na escola podem demonstrar o modo como ela é tratada em casa? Existe alguma correspondência casa, escola? Sim, com certeza. Inclusive, se a criança estiver sofrendo alguma forma de violência em casa, né, isso vai se manifestar na escola, né? Diversos comportamentos ela pode ter. Por exemplo, tem crianças que podem manifestar essa violência tendo comportamentos de hiperatividade, de déficit de atenção ou com dificuldade de socialização na escola. Agora, o que a gente mais vê são crianças com baixo desempenho escolar. Então, com certeza, se ela estiver sofrendo alguma forma de violência ou de abuso em casa, isso aparece na escola, sim. E quais são as formas mais comuns de violência, por exemplo, no caso, né, contra crianças e adolescentes?
Bem, didaticamente falando, né, a primeira forma, que é aquela que é mais evidente, é a violência física. Essa é a mais fácil de ser identificada. Mas nós temos também a violência psicológica, essa um pouco mais difícil de ser identificada, né, ela não é tão evidente. Temos também o abuso sexual e a negligência, né, a omissão dos pais ou dos educadores em cuidar daquela criança ou adolescente. Então, basicamente, existem esses 4 tipos, mas existem outras classificações, mas essas são as mais importantes: a violência física, a violência psicológica, o abuso sexual e a negligência. Seria interessante agora saber, por exemplo, no Brasil, em que classes sociais geralmente ocorrem esses maltratos? Essa pergunta é interessante, né? Eu acho que no Brasil não existem muitas estatísticas que vinculem a violência a qual classe social, mas há estudos que mostram que quando ocorre violência física, principalmente nas classes mais pobres, essa forma de violência ela é mais denunciada. Então existe mais estatística sobre violência nas classes mais pobres porque há mais denúncias, principalmente porque os pobres vivem mais em comunidade, né? Então as denúncias são mais acontecem mais. Agora, a classe média e classe mais alta, essas classes elas vivem em apartamentos, vivem em condomínios isolados, então não há tantas denúncias, principalmente dos maus tratos físicos, né? Agora, maus tratos físicos, psicológicos e abusos sexuais existem em todas as classes sociais. O que nós temos é um número maior de denúncias nas classes mais pobres. Ivana, por exemplo, no campo assim, educacional, existe algum projeto do governo no sentido de melhorar ou combater essa violência contra as crianças e adolescentes? Sim, especificamente no campo escolar, porque as outras pessoas, os outros profissionais que estão convidados aqui no seu programa, acho que vão falar de outros projetos, mas no campo escolar, o MEC hoje tem um projeto que se chama A Escola que Protege, que é um projeto que visa formar professores, pedagogos e diretores, gestores escolares, exatamente para saber identificar quando uma criança está sendo abusada ou vítima de violência, né? Como que o comportamento dela é modificado na escola e o que eles poderiam fazer para evitar esse tipo de situação ou encaminhar essa criança para os órgãos competentes, né? Então existe esse programa e existe também uma lei que daí não é só do campo da educação, mas que hoje afeta muitos professores também, que é a lei do fim da palmada, que ainda não foi aprovada efetivamente pelo Senado, está em discussão, né? Que é uma lei que visa punir aqueles que venham a agredir as crianças, não só os pais, mas também professores, né? Muito bem, agora vamos ouvir a opinião da Mônica Luiza, que ela é promotora, né? Qual é o procedimento a ser adotado por um professor no caso de suspeita de maus tratos? Mônica? Eu acho que todos esses procedimentos, tanto na escola quanto na comunidade, eles devem ser tomados com bastante cautela, e a pessoa que percebe esses indícios, ela tem que trocar uma ideia com uma outra pessoa que também atende essa criança, para que possam fazer uma denúncia ao órgão competente. Em primeiro lugar, nós temos o Conselho Tutelar. Uma das funções do Conselho Tutelar é justamente investigar a situação que envolve a criança em situação de risco pela ação ou omissão da sua própria família. Nós temos também no governo federal um programa de Disque Denúncia, que é o asterisco 100. As pessoas também, se não quiserem se identificar, podem se socorrer desse expediente, fazer uma denúncia sobre a existência daquela violência contra aquela criança. Mas nas instâncias mais organizadas, ou seja, postos de saúde, escolas, igreja, comunidade, é bom que as pessoas se organizem e que levem essa informação ao promotor de justiça de sua cidade, ao conselho tutelar da sua cidade, para que possamos tomar providências sobre aquela situação, tirando a criança de uma situação de vulnerabilidade. Todos nós somos responsáveis. Nós, na sociedade brasileira, temos uma tendência a achar que o problema é dos outros e que alguém vai tomar alguma providência. Não, todos nós temos que tomar providência. Ao sabermos de uma situação que envolve uma criança vítima de violência, vítima de omissão, vítima de abuso, todos nós temos que ser solidários e responsáveis para com aquela criança. Mas no caso, Mônica, quais são os direitos da criança previstos nos estatutos da criança e do adolescente? Os direitos das crianças e dos adolescentes são iguaizinhos aos direitos de todos nós. A Constituição Federal assegura a todos nós brasileiros
direito à saúde, à integridade física, à vida e, em especial, às crianças, né, a atenção específica, a diferença específica da criança é um direito ao desenvolvimento saudável. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nada mais faz do que especifica para a criança aqueles direitos que são de todos nós e responsabiliza de uma forma especial a família, a sociedade e o Estado para que essa criança possa se desenvolver de uma forma saudável. Eu até me permito acrescentar algo que a professora falou, no sentido que já existe uma legislação que proíbe o abuso de poder e o uso de violência para com as crianças. Até acredito que essa assim chamada lei da palmada, ela não é tão necessária, não precisa entrar em vigor para que desde já sejam reprimidas todas as formas de violência com relação à criança e ao adolescente. Então hoje já existe um instrumental jurídico que pune todos aqueles que praticam maus tratos aos seus filhos, todos aqueles que praticam maus tratos aos seus alunos, todos aqueles que em posição de autoridade, de alguma forma, produzem violência contra a criança e o adolescente. A vantagem dessa discussão, dessa nova lei, que ainda muito se debate, é trazer justamente esse assunto à baila, que a gente possa poder discutir as formas de educar os nossos filhos, que formas nós podemos na sociedade educar sem o uso da violência. No caso, por exemplo, da violação dos direitos da criança. A violação de direitos, conforme o grau que ela se constitui, ela pode ser considerada um crime, ou pode ser considerada uma infração administrativa, pode ser responsabilizada a pessoa física, o pai, a mãe, o cuidador, pode ser responsabilizado o ente jurídico que deixou de garantir uma vaga na creche, deixou de garantir uma vaga na escola, que negou atendimento médico numa situação de emergência. Então, em relação a cada direito, sempre existe uma obrigação, né? A obrigação tem que ser identificada de acordo com a violação. O que é importante salientar é que todos nós somos responsáveis. Nós, pais e mães, nós vizinhos, nós professores, nós médicos, nós cidadãos de modo geral e nós pessoas que assumem lugares de autoridade dentro de uma sociedade, políticos, vereadores, prefeitos, secretários, todos nós temos o dever jurídico de garantir à criança e ao adolescente o seu desenvolvimento saudável, livre de qualquer forma de violência. Por exemplo, quando há um tipo de abuso, como é que a gente deve agir nesses casos? Depende do grau de abuso, né? Em primeiro lugar, acho que nós temos que fazer uma reflexão ali, dentro dos instrumentais que nós temos, né? Se ocorreu mesmo aquele abuso, da sua gravidade, já acionar o conselho tutelar, ou acionar a família da criança, né? Ou acionar ainda os poderes constituídos, que são, dependendo do grau de violência, né? Que são ali dentro de uma escola. Eu acho que a atitude de uma professora dentro de uma escola, em primeiro lugar, conversar com a direção da escola, juntos ali, elaborarem uma proposta de intervenção, acionarem o conselho tutelar, e o conselho tutelar também vai fazer os encaminhamentos devidos. Dentro de uma creche, vai fazer uma intervenção coletiva. Uma das preocupações que as pessoas têm é de não serem identificadas, não assumirem a responsabilidade pela denúncia. Mas, desde que haja uma comunidade enganjada na proteção daquela criança, todos devem participar. Amália, o que é negligência de pais contra filhos? A doutora Mônica colocou bem agora há pouco, né, que o dever de cuidar das crianças e do adolescente não é só dos pais, mas também do Estado e da sociedade. Então, quando falamos na negligência em relação à criança e ao adolescente, claro que os pais têm uma dose de contribuição, uma parcela de responsabilidade muito grande, porque são os primeiros provedores de todas elas, né? Por outro lado, a condição de vulnerabilidade que atinge a criança e o adolescente, muitas vezes também é a mesma vulnerabilidade que atinge a família, que são as condições culturais, as condições sociais, as condições econômicas.
Mas num cenário no qual a gente possa atribuir maior responsabilidade, é claro que é dever também da família prover a saúde, a alimentação, a educação, enfim, garantir que essa criança ou adolescente tenha condições de vida digna, né? Garantindo sempre a dignidade dela, né? Mas sempre respeitando aquele princípio de que o pai e a mãe, os provedores, são responsáveis por garantir esses direitos, mas também somos todos nós, a sociedade e o Estado. Você poderia resumir para nós, em pouco tempo, quais são as violações mais graves dos direitos da criança e do adolescente? Nós vivemos num micro estado, numa região no qual a gente possa fazer uma avaliação nossa daqui, mas é claro que o Brasil é de muitas faces, né? Mas principalmente, a Mônica já colocou, a exploração sexual, a exploração do trabalho, né? Mas, sobretudo, a grande falha que nos atinge é a omissão no que diz respeito a garantir a aplicação das políticas públicas, ou nos omitirmos quanto à não eficácia dessas políticas públicas, que é garantir, sim, esses direitos já preconizados pela lei, garantidos e já aceitos por toda a condição social, de que a criança e o adolescente precisam ter vida digna, não é? E que são prioridade absoluta. Bom, eu quero agradecer a presença da pedagoga Ivana Veraldo, foi muito importante a sua colaboração conosco hoje, né? Lembrando que no próximo bloco, né, a gente vai falar sobre os termos da lei quanto aos maus tratos com as crianças. Nos aguarde, já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença.
Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, como tema em pauta Direitos da Criança. Agora estamos recebendo em nossos estúdios o professor de História e presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de Maringá, Ailton José Morelli, graduado em licenciatura de História e mestrado em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Fez doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco também no nosso programa, né? Bom, inicialmente, Amália, eu gostaria de lhe perguntar quais são os trabalhos realizados pelo Núcleo Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. Nós operamos como uma forma de projeto de extensão, com recursos que a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia nos repassa, né? Com uma característica multiprofissional, na medida em que atendemos na perspectiva jurídica e damos o suporte psicológico também. A nossa principal abordagem é o trabalho de defesa dos direitos da criança e do adolescente que residem na comarca de Maringá e que estão em condição de vulnerabilidade social, né? E sofrem algum tipo de ameaça ou violação dos seus direitos. A população carente, particularmente, é o nosso público mais atendido. E como é que esse trabalho ele é organizado e qual a importância dele para a nossa comunidade? Eu penso que numa sociedade, quanto mais fortalecidos estiverem esses institutos de apoio à defesa dos direitos, sob qualquer perspectiva que ele exista, isso sempre vai fortalecer a própria rede, que vai se construindo, vai se consolidando, vai amadurecendo para isso. Então, infelizmente ainda não dispomos na nossa comarca um órgão de defensoria pública que pudesse prestar esse atendimento jurídico na tutela desses direitos de maneira eficiente e pontual, né? Ainda estamos em construção dessa defensoria pública. De tal maneira, o Estado tem tentado suprir essa necessidade com a intervenção da universidade, colocando a universidade nesse foco e permitindo que estes advogados recém-formados e contratados para este fim vão também criando um perfil profissional próprio, né, que o aproxima também dessas matérias relacionadas a campos diversos do direito e que vão dando a ele um perfil especial, peculiar, aproximando ele dessas questões que são mais diferentes do cotidiano. Amália, como é feito o atendimento no núcleo e para quem ele é destinado? Basicamente, atendemos a violação que possa ser causada ou está em risco de ser causada contra os direitos da criança e do adolescente, de tal maneira que estarão também presentes ou o seu pai, ou sua avó, o seu guardião, aqueles que estão interagindo com a vida em sociedade, a vida familiar dessa criança e adolescente. Por se tratar de um trabalho voltado para o atendimento gratuito, sem custos, ele se dá também direcionado à criança hipossuficiente de recursos financeiros, né? A família que não tenha condições de arcar com estes custos, né? Eles nos procuram ou temos a informação das ocorrências por meio dos próprios mecanismos de controle ou de atendimento social que nos procuram, o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito, o Ministério Público, a Vara de Infância e Juventude, ou muitas vezes eles próprios nos procuram, né? E de que forma, por exemplo, no caso, né, o núcleo pode ajudar os adolescentes e as crianças? A garantia desses direitos se dá das mais variadas maneiras. Os mecanismos existentes na sociedade para dar a primazia aos direitos da criança e do adolescente são grandes, no entanto, nem sempre são facilmente acatados, nem sempre são facilmente alcançam o seu objetivo. Então, na perspectiva jurídica, que é o nosso principal foco, o que nós tentamos fazer diante da ameaça de violação ou efetiva violação desse direito, nós podemos intervir com a medida judicial cabível. Por outro lado, também nós temos uma população que pratica o ato infracional ou está sendo acusada de praticar o ato infracional, que é semelhante ao crime que o adulto pratica, o maior de 18 anos. Ele precisa de ter a sua defesa assegurada. Esse é um princípio constitucional. Mas com relação ao Conselho Tutelar, qual é a conduta desse Conselho? O Conselho Tutelar é um órgão que visa dar efetividade a esses direitos, né?
diante de uma situação de violação ou de ameaça de violação dos direitos, é o Conselho Tutelar que deve atuar prontamente no local, no fato, diante da circunstância concreta, não é? De tal maneira, o trabalho que a gente consegue fazer junto com eles é exatamente nesse sentido, de que diante dessa violação ou ameaça de violação de direitos, o conselheiro tutelar pode requisitar, notificar, solicitar, encaminhar, não é? Fazer os encaminhamentos necessários e muitas vezes é necessário também a intervenção judicial. E então nós podemos tentar colaborar. Eu posso acrescentar que é o Conselho Tutelar o órgão, por excelência, que intervém nas situações onde há direitos violados da criança e do adolescente. Hoje, em cada cidade do Paraná, existe um Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, eleito pela própria população, pessoas escolhidas da própria comunidade que estão ali para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes daquela comunidade. Então, o Conselho Tutelar pode e deve ser acionado sempre quando houver violação de direitos, seja pela família, seja pela sociedade, seja em qualquer situação de risco que uma criança ou um adolescente da comunidade estiver sofrendo. Muito bem. Ailton, no caso, o que você podia definir para nós o que é o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente aqui em Maringá? O CMDCA, o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, ele é uma criação dos conselhos, partindo basicamente da Constituição, quando definiu as políticas, passando por esse tipo de ação, né? O Conselho Municipal, então, ele tem representantes de vários segmentos, tanto do governamental quanto da organização civil, né? E exatamente a função dele seria pensar, acompanhar toda a parte de política municipal em relação à criança e ao adolescente, de maneira geral, e no caso, por exemplo, na questão de violência também. Então ele participa de todas as discussões, acompanhando as propostas, encaminhando propostas de ou mudanças de organismos, políticas públicas, né? Então essa é a função mais geral dele, acompanhar tanto a questão financeira do próprio município e acompanhar os projetos e instituições. E como funciona o acompanhamento desse serviço das entidades? A parte de monitoramento, por exemplo, algum serviço que queira prestar à criança, então ele tem que passar pelo CMDCA, verificar o projeto, verificar as propostas, se tem condições de fazer isso, e depois ele continua também verificando esse tipo de atendimento, tanto público quanto particular, né? Ailton, dentro desse contexto, né, do Conselho, né, Municipal de Defesa da Criança, né, quais são os tipos de denúncias que vocês geralmente mais recebem, mais frequente, no caso? É difícil uma frequente, mas são denúncias variadas. Então, por exemplo, um serviço que não está sendo executado. Então, é muito comum a questão do serviço que está previsto e ele é executado ou de maneira não de acordo com o que está acordado, né? Ou que falta alguma coisa. Então, isso é onde a gente tem a maior parte de denúncia. Ou, às vezes, alguma denúncia direta, quando, assim, de relação à criança mesmo. Aí a gente já encaminha ou ao Conselho Tutelar ou algum outro serviço ou órgão específico, né? No caso, por exemplo, você recebe uma denúncia, no caso, né? Qual que é o procedimento a seguir tomado pelo Conselho? No caso do CMDCA, a gente entra direto em contato ou com o Conselho Tutelar ou com o próprio Ministério Público, dependendo do tipo da denúncia. Bom, Mônica, os órgãos que podem acolher e atender essas crianças, onde podemos procurar ajuda? Em primeiro lugar, o Conselho Tutelar. Em Maringá, nós temos 2 conselhos tutelares, né? Cada conselho tutelar é composto por 5 conselheiros eleitos periodicamente pela população num processo democrático de participação popular. Cada vez mais, temos aqui que salientar a importância de todos participarem das eleições dos conselheiros tutelares, que vão ser esses os agentes de garantia, de transformação e de efetivação dos direitos da criança e do adolescente em sua comunidade. Em segundo lugar, dependendo da gravidade do direito violado, temos que registrar uma ocorrência na delegacia de polícia. Por exemplo, uma violação sexual, né? Deve ser tomada a providência também no âmbito punitivo, repressivo, mas esses são os casos excepcionais. De modo geral, é o Conselho Tutelar que vai dar conta e que vai fazer uma análise da situação e depois propor as intervenções do poder público e mesmo intervenções na família daquela criança e daquele adolescente.
Mônica, no caso, essas entidades, o que elas podem fazer para ajudar as vítimas? As vítimas de violência hoje têm alguns programas de atendimento. Nos CREAS, que são os programas de assistência social, existem alguns programas de atendimento que procuram dar condições àquela família para superar a situação de violência, né? Mas a violência é algo muito complexo e que hoje no Brasil nós estamos apenas engatinhando nas formas de enfrentamento à violência, mas a responsabilidade de todos nós assumimos a nossa parte. Bom, agora vamos ouvir as considerações finais, inicialmente com o Ailton. Então, uma questão também muito importante é o Disque 100, que é só discar 100, então tem esse sistema que tem ajudado bastante no país, tem bastante denúncias e que eles distribuem também depois aos órgãos competentes, né? Então, só afirmando a importância dessa discussão da questão da violência e em relação de todo mundo participar de fóruns de capacitação das escolas para conseguir combater esse problema geral. No caso, Mônica? Nós achamos que a maior importância é o cultivo de uma sociedade que busca a solução pacífica dos seus conflitos, uma cultura para a paz. E isso passa pelo combate à violência e a cada um assuma a sua responsabilidade, no sentido de garantir as nossas sementes, que são as crianças e adolescentes, um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento pleno, com saúde física e mental. Amália? Adoto também como minhas as palavras da Mônica, mas queria dizer que em situações extremadas, enfim, onde é necessário o provimento judicial e a intervenção judicial, né? O núcleo atende no bloco 3 da universidade, o atendimento ao público é no período da tarde. Outras informações podem ser obtidas no endereço eletrônico, é www.nedige.em.br. Muito bem, quero agradecer a presença de todos aqui, foi muito frutífero, né, falar sobre esse tema tão atual que é direitos da criança. Estamos terminando o nosso programa, agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 12 anos com você. Música